Eu vou falar um negócio aqui para começar o vídeo que ou você pode entender, ou você pode não entender e ficar bravo comigo e tá tudo bem. Eu espero que você entenda. Ao mesmo tempo que foi revoltante, como poucas vezes na história do São Paulo, uma derrota, uma vergonha, um vexame desse, foi maravilhoso acontecer, sabia? Porque algo precisava acontecer para que tudo mudasse no São Paulo. E se não mudar, depois do que aconteceu no Maracanã, eu perco a esperança com o São Paulo para sempre. Para sempre. Não é, papo furado. Para sempre. Para sempre. Se depois de uma vergonha, o São Paulo tomou 6-0 do Fluminense no Maracanã, isso tudo não tem nada mais simbólico em relação à gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte, os caras do momento. Não tem nada mais simbólico do que isso, gente. 2 dias antes da final entre Palmeiras e Flamengo, 2 exemplos de gestão, de tudo. Uma final que vai definir o maior brasileiro na Libertadores, o maior campeão brasileiro, ultrapassando inclusive o São Paulo, que era um título, né, do São Paulo. Maior campeão da Libertadores, somos tri, já era agora. 2 dias antes disso, paramos numa quinta-feira à noite para assistir o São Paulo tomar 6-0 do Fluminense de Luiz Ubeldia. Que é um Fluminense, não é desmerecendo, tá? É um Fluminense que joga bem em casa, que tá bem pra caramba com o Ubeldia, não é desmerecendo, pelo contrário. Só que 6-0, 6-0. Então me desculpa, ao mesmo tempo que foi um vexame, mas tô constrangido fazendo esse vídeo, tá? Eu vou falar totalmente torcedor aqui. Tem que medir as palavras, inclusive, pra falar. Tô constrangido. Ao mesmo tempo que foi uma vergonha, um vexame, foi maravilhoso acontecer isso. Porque se depois de um 6-0, faltando 2 dias para uma final, que vai deixar o São Paulo no passado de vez, não mudarem as coisas dentro do clube, o São Paulo já era. Fecha as portas amanhã. E vou falar, porque não é um clube sério. Você conselheiro que está assistindo, você diretor, você presidente. O São Paulo não é um clube sério há anos, né? Se fosse um clube sério, não estaria devendo um bi, não estaria nessa palhaçada, não teria vendido a molecada da base num preço de banana, não teria um CT ultrapassado, não teria o Júlio Casares dando palestra sobre gestão, falando que não, o time que vendeu os moleques da base. Não, mas ali nós ganhamos, fomos campeões, por isso que estamos devendo. Se fosse um clube sério, não aconteceria isso. Não aconteceria. Amanhã, hoje, na verdade, tem tempo ainda, né? Que horas são? O jogo acabou tem uma meia hora. 11 da noite, hoje, todos vocês, diretores, todos vocês conselheiros, todos vocês, inclusive até o próprio Muricy Ramalho, quem diria, Muricy? O que você faz dentro de São Paulo, cara? Eu não sei. Só que não vou focar em você, que você é o menor dos culpados aí dentro, eu espero, né? Todos vocês ou pediam pra sair, hombridade, fala assim, eu não sou capaz de estar no São Paulo. Eu não sou capaz, eu tomei 6-0 do Fluminense, gente. Eu não posso estar no São Paulo. Eu não posso estar. Eu entrei no jogo contra o Fluminense de brasileiro com 15 desfalques. Desculpa, eu não posso estar no São Paulo. Eu reconheço, ó. Desculpa, torcida, eu reconheço. Eu não posso estar no São Paulo. Seria bonito se vocês fizessem isso, hein? Seria bonito, cara. Porque não tem capacidade, né? Todos vocês ou falariam isso e pediriam pra sair, ou alguma coisa acontecer no São Paulo, porque eu não tenho esperança disso, né? Porque é um conselho totalmente... O que eu posso falar, né? Não tem nem palavras pra descrever. Ou todos vocês caíam, cara, amanhã. Eram demitidos. É que é uma função que não tem como ser demitido, né? Mas todos vocês caíam amanhã. Hoje, todos vocês não voltavam para São Paulo como presidente, como diretor, como nada de São Paulo. Nada de São Paulo. Porque assim, e não tem nada mais simbólico, cara. Foi maravilhoso isso por esse lado. Não tem nada mais simbólico do que o São Paulo tomar um 6-0 na gestão de Júlio Casares, que entrou com 15 desfalques. Um dia depois dele palestrar sobre gestão, 2 dias antes de uma final de Libertadores que vai definir o primeiro tetra do Brasil, o São Paulo tomou 6-0 pro clube do ex-treinador, pro Fluminense. Então, ao mesmo tempo, é revoltante, é uma risada de nervoso. É o resumo perfeito. Eu não preciso encontrar palavras para resumir o que vocês fizeram com São Paulo. Eu não preciso encontrar palavras para resumir o que vocês fizeram com São Paulo. Porque tá aí. Se alguém um dia te perguntar, você que está assistindo, como explicar a gestão Casares no São Paulo? Você vai olhar, você vai falar assim, ó, um dia antes ele palestrou sobre gestão, um dia depois ele entrou para jogar com 15 desfalques, com 2 jogadores a menos no banco, tomou 6-0 e 2 dias depois tem uma final que vai definir um clube que vai ultrapassar o São Paulo numa conquista que nós comemorávamos, né? Campeão da Libertadores. Esquece. Então assim, resumo perfeito da gestão Júlio Casares.
6-0. E me desculpa, que vergonha, cara. Mas que vergonha, um nível constrangedor, assim. Com 23 minutos estava 3-0 pros caras. E eu fiquei com dó do Yang, tá? Yang, você não tem culpa, irmão. Você tem todo o meu apoio aqui. Todo o meu apoio. Você entrou numa fogueira, porque você é jovem, goleiro sem ritmo, entrou numa fogueira, num jogo com 15 desfalques, molecada em campo, porque o Rafael foi suspenso para tomar 6, irmão. Fiquei com dó de você. Você não tem culpa, irmão. Você sinta-se abraçado aí, porque você não tem culpa pela palhaçada que esses caras estão fazendo com o São Paulo. Não tem culpa. E tem muita gente culpando o Crespo, que na minha opinião tem responsabilidade. Se eu fosse o Crespo, tá? Eu pediria para sair do São Paulo. Para sair do São Paulo. Para sair. Se eu sou o Crespo, ó, tchau. Sai, Crespo. Você vai se submeter a isso. Você comete erros também, só que olha o banco que o Crespo tinha hoje, gente. Olha o banco que o Crespo tinha hoje. Olha o banco que o Crespo tinha hoje. Então assim, Crespo, se eu fosse presidente, que eu nunca seria fazendo essas besteiras, eu não te mandaria embora, irmão. Você é vítima também. Só que se eu fosse você, eu pediria pra sair, cara. Eu pediria pra sair. Eu não teria a menor dúvida. Eu não estaria mais no São Paulo no seu lugar. Sai, cara. Vai fazer o que no São Paulo? Você tá louco, cara. Você vai ficar tomando porrada à toa porque tem um departamento médico defasado, tem um departamento de preparação física defasado, tem uma diretoria defasada, tem fisioterapeutas que também, sei lá, se tem culpa também. Tem o Muricy Ramalho lá. Muricy, cadê você, Muricy? Caramba, cara. Falando sério agora, tá? Sem ironia, que eu tô irônico. Muricy Ramalho. Muricy, você tá aí dentro, cara. Como que você tá se submetendo a isso, cara? Um dos grandes ídolos da história de São Paulo. O que você tá fazendo aí dentro? Não seria bonito você também pedir pra sair? Porque você não aparece, né, Muricy? E eu sou seu fã, eu já te falei. Você é um grande ídolo da minha vida, cara. Da minha vida. Mas você não aparece. Você não fala nada. Ou fala. Eu não lembro do Muricy falando há muito tempo. Não fala nada. Quando aparece pra falar, fala de não, mas calma, isso aqui. Falou recentemente, na verdade, né? Ele e o Belmonte. Muricy, o que você faz dentro de São Paulo? Você pode me explicar? Porque eu não sei, cara. E eu não esperava o São Paulo passar por um momento assim como foi com o Raí, né? O Raí é um cara que participou de todo um processo que arrebentou o São Paulo com a gestão Leco também. Você dentro dessa vergonha, cara. Que triste, Muricy. Que decepcionante, cara. Você dentro dessa vergonha, sem aparecer, sem falar nada, sem botar a cara também. Então, e tem que citar nome, tá? O Casares, já citei bastante aqui, né? Que vergonha, Júlio Casares. Que vergonha. Caras, Belmonte, que vergonha. E você quer concorrer para ser presidente ano que vem, Belmonte? Você quer ser presidente ano que vem? Você jura por Deus que você quer ser presidente ano que vem? Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Tem hombridade, Belmonte. Você também. O Casares não vai mais concorrer porque já se reelegeu, né? E quer colocar outra pessoa que é o Márcio Carlomagno no lugar. Que eu não vou nem falar muito do Márcio porque eu não conheço, tá? Não vou ser injusto aqui também. Não conheço, mas está lá dentro nesse momento, boa coisa não deve ser também, em relação à gestão. Imagino, mas eu não vou ser injusto aqui, não vou ser injusto. Carlos Belmonte, cara, você quer ser presidente ano que vem, cara? Jura? Jura? Com esse exemplo de gestão sendo diretor de futebol de São Paulo? Você tá Rui Costa. E o Rui Costa eu vou falar, tá? O Rui Costa, na minha opinião, é o menor dos culpados também. Estive com o Rui Costa recentemente e é um cara assim, e não de bastidor, tá? Mas é um cara que ele é centrado. Ele é um cara assim, ele fala, nitidamente ele teve que deixar o ego dele de lado, a função dele de lado, pra viver ali no ego dos caras, na vaidade dos caras. Então assim, Rui Costa, Chapecó, não faço ideia o que fazer de São Paulo também, assim como o Márcio Carlomagno, eu também não vou ser injusto aqui de bater, mas é um que tá também há muito tempo de São Paulo, né? Nelsinho também, ó, faço ideia o que você faz dentro de São Paulo, irmão. Milton Cruz, não faço ideia o que você faz dentro de São Paulo. Não sei, porque ninguém aparece, né? E o CT hoje de São Paulo é como se fosse uma Coreia do Norte, basicamente, né? Assim, só entra controlada e começou a entrar agora, né? Começou a ter boletim médico agora no fim da gestão. Então, assim, de verdade, é um desabafo aqui, porque... E nem falei do jogo, né? Quer que eu fale o quê do jogo? O Fluminense arrebentou o São Paulo. O Fluminense, assim... Não sei nem como descrever, parecia um jogo sub-10 contra profissional, né? Foi esse o nível do jogo. Não tem muito o que falar do jogo, né? Eu acho que esse jogo é só um símbolo, assim, é a ponta do iceberg. É o que resume ali, ó. É a ponta do iceberg. Então, assim, se fosse um clube sério, que não é, todos vocês, amanhã, não estariam mais no São Paulo. Então, o Rui Costa tá falando agora, na entrevista, inclusive, com cara de choro, o Rui Costa tá.
Se eu fosse o Rui Costa, eu também pedia pra sair. Rui Costa, você, o pouco que eu estive com vocês, parece um cara bom, cara. Sai. Sai fora, irmão. O São Paulo tomou 6-0 do Fluminense no Maracanã. Sai, não renova não. Vai pro Grêmio, sai fora. Sai fora. Tá dando entrevista agora o Rui Costa. Então, assim, é um nível São Paulo. E muito jogador também que, tchau, né? Ano que vem, ó, pro ano que vem, agora falando sério. Primeira coisa, a diretoria de São Paulo, que não tinha que mais estar no São Paulo a partir de amanhã. Departamento médico, reformula inteiro. E o que eu digo inteiro não é mandar os caras embora, porque pode ter profissional bom, não conheço, né? O São Paulo não mostra quem são os médicos direito, a gente não sabe, né? Reformula, vê o que tá errado, tem alguma coisa errada. Não é normal o tempo de demora para recuperação dos caras. Preparação física aí, na minha opinião, aí é um nível assim. Desculpa, os caras jogam arrastados em campo e também aí machuca toda hora. Não sei se envolve fisioterapia, fisiologia, sei lá. Mas ó, é assim, é reformulação, tá? Vê o que tá errado vai embora e reformula. Elenco do São Paulo, mais da metade do elenco tem que ser reformulado. Porque é um salário altíssimo para pouco entrega. Muitos não jogaram esse ano praticamente, inclusive. Que esse ano o salário é altíssimo. Inclusive o Luiz Gustavo hoje tá de parabéns, tá? O Luiz Gustavo tá de parabéns que jogou 90 minutos, teve um problema seríssimo, tá de parabéns. É um dos poucos que vai ser poupado aqui também. Então, assim, acho que eu já falei demais, né? Amanhã de manhã eu venho aqui fazer uma análise mais. Eu tô sendo ponderado até, né, cara? Tô sendo ponderado, mas até mais tranquilo em relação a isso, porque, ó, parabéns, parabéns. O resumo perfeito da gestão Júlio Casares no São Paulo. São Paulo tomou 6-0 do Fluminense. Um dia depois do senhor palestrar sobre gestão e 2 dias antes de uma grande final aí que vai definir o maior campeão brasileiro da Libertadores.